A Gênese, obra de Allan Kardec. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se grupam como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos da noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do universo, princípio vital que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida durante o período criador. Efetua-se assim a criação universal. É, pois, exato dizer-se que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus a criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Acerca do mundo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundá-las. Aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrar humildes perante Deus, direi rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseiem nas minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina, que lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualização. Unicamente a datar do dia em que Deus lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, o espírito toma lugar no seio das humanidades. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos expor a desnaturar o sentido de meu ensino e a vos lançar, por culpa minha, nos inextricáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Os sóis e os planetas. Sucedeu que num ponto do universo perdido entre as míriades de mundos, a matéria cósmica se condensou sobre a forma de imensa nebulosa, animada esta das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, notadamente da força molecular de atração, tomou ela a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria insulada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de a conduzir de movimento em movimento a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação. A força centrípeta e a força centrífuga. A primeira rendendo a reunir todas as partes no centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. Ora, acelerando-se o movimento à medida que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Assim como um movimento demasiado rápido da funda lhe quebra a corda, indo o projétil cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa e desse anel uma nova massa se formou, isolada da primeira,
mas todavia submetida ao seu império. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial, que, modificado, se lhe tornou o movimento de translação em torno do astro solar. Ademais, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica, mas como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se enfraqueceu o fenômeno que acabamos de descrever, se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se acha tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz. Nota da editora. Atualmente, a força de atração molecular a que se refere Galileu é chamada pelos astrofísicos de colapso gravitacional. Funda é arma de arremesso constituída por uma correia ou corda dobrada em cujo centro é colocado o objeto que se deseja lançar, atiradeira, catapulta, etc. Fim da nota. Para oferecer resistência eficaz às modificações de forma que o seu movimento de rotação sucessivamente lhe imprime. Ela, pois, não terá dado nascimento a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central saídos dela pelo modo de formação mencionado acima. Ora, cada um de seus mundos, revestido como o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhe deu existência e vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas, sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservam. Um desses planetas será a Terra, que, antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga e, por efeito das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno e também o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra, e a
constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a terra e as partes menos densas lhes constituíram o vértice, e com essa palavra se designar a face que, do lado oposto à terra, se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, pode-se ele ser comparado a um globo de cortiça, tendo formada de chumbo a face voltada para a terra. Daí duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar, uma sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos fluidos e etéreos, a outra, leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério, a primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali nos limites desse hemisfério terrestre. A outra, rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Nota de Allan Kardec. Essa teoria da Lua, nova inteiramente, explica, pela lei da gravitação, o motivo por que esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra, tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves. A Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente João Teimoso, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e por isso impróprio à vida, que entretanto reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro hemisfério, o que lhes seria impossível, desde que este carece das condições indispensáveis à vida. Por muito racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que a única até o presente que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta ao globo lunar. Nota: a Lua é o único satélite natural da Terra. Atualmente, a teoria mais aceita para a origem da Lua surgiu em 1975, a teoria do grande impacto, proposta pelo Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e pelo Instituto de Harvard de Astrofísica, após a análise de amostras de solo e rochas lunares coletadas pelas missões Apolo. Os cientistas chegaram à conclusão que há cerca de bilhões de anos, durante a formação da Terra, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Essa violenta colisão lançou material, pedaços de rocha líquida, para a órbita da Terra. A Lua teria se formado então a partir da condensação do material expelido por essa colisão, tendo ficado aprisionada pelo campo gravitacional da Terra. A Lua leva o mesmo tempo dias terrestres para girar ao redor de seu eixo
e para orbitar em volta da Terra. Assim, a mesma face, o lado visível, está sempre voltada para a Terra. A quantidade da superfície que podemos ver, a fase da Lua, depende de que fração do lado visível está recebendo a luz do Sol. Allan Kardec, em suas palavras, já demonstrou a necessidade da observação direta da Lua para a confirmação de seus dados. Em 1959, a sonda soviética Luna 13 esteve na órbita da Lua, enviando mensagens ao lado oculto, encerrando as especulações de que o campo gravitacional lunar seria mais intenso naquela face, tornando possível a existência de atmosfera e vida. Há uma dissimetria entre o lado oculto e o lado visível, uma vez que a crosta na face oculta atinge 100 km de espessura, enquanto na face visível só atinge um máximo de 70 km. Foram descobertos 2 satélites de Marte, Phobos e Deimos, nota da editora, em 1877. O número e o estado do satélite de cada planeta tem variado de acordo com as condições especiais em que eles se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel, que visto de longe parece cercá-lo de como uma auréola branca. Temos que entender aqui que Kardec não era um astrônomo, né? Então, alguns pequenos erros aqui ele comenta, mas ele estava dando a teoria dele. Aqui é o pensamento de Kardec. Ele estava falando que ele conhece sobre o conhecimento da época, né? Depois vieram novas descobertas, mais tarde. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis naturais. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pode, dessa maneira, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo quase igual ao do que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel houvesse ficado mais denso do que o outro, uma ou muitas aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado e Saturno contaria muitos satélites a mais. Desde a época da sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Os cometas, astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorarmos os domínios celestes com o auxílio desses viajantes do universo, bom será demos a conhecer, tanto quanto possível, a natureza intrínseca deles e o papel que lhes cabe na economia planetária. Alguns hão visto nestes astros dotados de cabeleira mundos nascentes a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições de vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e para muitos a singular aparência que tem foi motivo de apreciações errôneas acerca da natureza deles. Isto a tal ponto que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraças enviados por desígnios providenciais à terra espantada e tremente.
A lei de variedade se aplica em tão larga escala nos trabalhos da natureza que admira hajam os naturalistas, os astrônomos e os filósofos fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em graus mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de perquirir relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de desbravadores dos impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não tem por distinção como este servir de habitação a humanidades. Eles vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes, pelo caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, buscar nos seus centros os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Nota: nuvem luminosa de gás e poeira de aparência tênue e brumosa, que envolve o núcleo de um astro, fim da nota. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transportaríamos a prodigiosa extensão de matéria etérea que separa das estrelas mais próximas o Sol e, observando os movimentos combinados desses astros, que se suporia desgarrado do deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza que atuam a distâncias que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros, no mesmo em que no seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que o cometa acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e o receba na categoria de seus súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhes aguardarão o retorno que havia predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós que pelo pensamento acompanhamos a essas regiões desconhecidas o cometa errante, depararemos com uma nação nova que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de inexploradas maravilhas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Lá chegados, apenas saberemos o que é a Terra. A Via Láctea. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente há contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos cognominaram a Via Láctea, por motivo de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso, o olho do telescópio, o tem longamente explorado nos modernos tempos. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de desconhecidas maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o nosso Sol.
Com efeito, a Via Láctea é uma campina semeada de flores solares e planetárias que brilha em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanhavam, o nosso Sol e todos os corpos que o acompanham, fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e a grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por milhões e milhões de sóis a uma semelhança que gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros, de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria então se considerassem os seres que a povoam? Digo do nada porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também sobretudo, ao estado moral deles como habitação e ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e programando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados as manifestações da vida e da inteligência. Assim fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a nossa Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem pelo espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis do universo, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é ou quase nada no sistema solar, que este nada é ou quase nada na Via Láctea, o sistema solar, esta, por sua vez, é nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito. Começa-se a compreender o que é o globo terrestre. As estrelas fixas. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todas isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte e cujo plano equatorial projetado no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal as grupa todas numa mesma família. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercados de mundos secundários que eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como o Sírio, são milhares de vezes mais magníficos em dimensões e em riquezas do que o nosso, e muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos os cercam. Outros
são muito semelhantes pelas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Lá os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho, foram dotados de condições de existência imagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Nota de Allan Kardec. É o que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol, mas também quão diferentes não hão de ser neles as condições da vida. Outros astros têm seu cortejo privado. Outros astros sem cortejo, privado de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade concedidos a alguns. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam-se, e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam, e se a unidade é grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Malgrado o prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar que os olhos dos mais possantes telescópios mal conseguem atravessar e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. As estrelas chamadas fixas não estão imóveis na amplidão. As constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sobre a qual se mede a estação terrena, o universo constituem as suas causas, duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada se acha encerrada numa aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa, a que chamais Via Láctea, mas por pertencerem todos os mesmo grupo, não se segue que esses astros não estejam animados, todos de movimento de translação no espaço, cada um com o seu. Em parte nenhuma existe o repouso absoluto. Eles têm a regê-los as leis universais da gravitação e rolam no espaço ilimitado sobre a impulsão incessante dessa força imensa. Rolam, mas não segundo roteiros traçados pelo simples acaso, mas segundo órbitas fechadas cujo centro um astro superior ocupa. Para tornar, por meio de um exemplo mais compreensível, as minhas palavras, falarei de modo especial do nosso Sol. Numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito Galileu, há mesmo sistemas ainda mais complicados em que diferentes sóis desempenham uns com relação a outros o papel de satélites. Produzem-se então maravilhosos efeitos de luz para os habitantes dos globos que tais sóis iluminam, tanto mais quanto, sem embargo da aparente proximidade em que se encontram um dos outros, podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, e a reunião delas
recompõem a luz branca. Seria o espírito de Galileu mesmo, Galileu Galilei? Pode ser, sim, mas existe uma certa chance de não ser? Sim, também. Mas eu como sou espírita, eu acredito que seja o espírito de Galileu, porque Kardec era um muito sério e por que ele não mandaria essas comunicações para Kardec? E tem coisas que os espíritos na época lá não poderiam falar ainda. Aí tem gente que diz, mas por que eles não falou sobre isso, sobre aquilo outro? É porque os espíritos não podem passar o carro na frente dos bois. Eles trabalham juntamente com os cientistas, as coisas são descobertas concomitantemente, junto assim, eles eles influenciam os cientistas, passam ali a intuição e os cientistas vão descobrindo, eles não podem passar o carro na frente dos bois. A humanidade só descobrirá coisas assim quando ela estiver preparada para receber aquilo, e tudo tem seu tempo. Mas eu acho que pode existir também uma possibilidade de não ser nada o espírito de Galileu Galilei. Aí fica a cargo de cada um, né? Eu acredito que seja assim. Mas aí uma comunicação espiritual, ela está revestida de muitos fatores que podem trazer uma mensagem supostamente equivocada e daí por diante, porque uma comunicação espiritual não é simples assim. Existe a parcela do médium ali que vai estar na comunicação. O espírito ele não está passando uma mensagem, ele não está pegando uma caneta, ele próprio escrevendo no papel. Ele está mandando pensamentos para a mente de um médium que está escrevendo. Então, muitas coisas ali serão da mente do próprio médium, está entendendo? Não tem como você passar uma água por um cano que está jogado no chão, sem aqueles resquícios que estão dentro do cano sair do outro lado, juntamente com a água. Não tem como um espírito passar algo para o médium e as coisas do médium não sair na mensagem também. As vivências dele, os conhecimentos dele, tudo que ele aprendeu na vida, o linguajar dele, alguma coisinha ali vai ser uns 75%, um conteúdo do próprio espírito e uns 80% por aí, uns 20% de coisas da mente do próprio médium, porque o médium não é algo passivo ali, ele não é como uma porta, ele não é como uma ponte que alguém está passando e é algo ali inerte. Não, o médium ele é um ser vivo, com suas lutas, com suas vitórias, com suas derrotas, com seus conhecimentos, com seu modo de falar, com sua peculiaridade ali, com tudo. Então alguma coisa do médium vai ter uma mensagem. Então, quando existe algum equívoco, alguma coisa assim, pode ser devido a isso também. Comunicação espiritual não é simples como as pessoas imaginam, não é do jeito que as pessoas imaginam. Os espíritos eles estão num outro num outro patamar evolutivo. Não é isso. Eles estão num outro setor de vibração, eles estão num outro campo vibratório. Eles estão numa outra vibração acima da nossa. E para acessar aqui, não é como as pessoas pensam. Tá entendendo? Eles estão num outro campo vibratório, assim por dizer. E quando um espírito passa uma mensagem para um médium, claro que vai ter coisas do médium ali. Claro que nas obras do Chico ali tem muita coisa da mente do próprio Chico. Não é como as pessoas pensam assim. Não é. Voltando aqui. Sabe-se, em consequência de modernas observações, que ele não é fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros tempos da nova astronomia, que avança pelo espaço arrastando consigo o seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, não é fortuita esta marcha, e ele não vai errando pelos vácuos infinitos transviar seus filhos e seus súditos, longe das regiões que lhe estão assinadas. Não, sua órbita é determinada e em concorrência com outros sóis da mesma ordem e rodeados todos de certo número de terras habitadas, ele gravita em torno de um sol central. Seu movimento
de gravitação como o dos sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque somente grande número de períodos seculares seriam suficientes para marcar um desses anos astrais. Tem pessoas que criticam alguns pequeninos erros nas obras de Kardec, isso aí é normal. Olha quando foi escrito, em 1952, 3, 4, por ali, 170 anos atrás. E é como eu disse, existe algumas coisas na obra de Kardec, ali uns 15%, que são coisas da mente dos médios todos, que ajudaram na codificação, né? Que mandavam as perguntas, eles respondiam, e depois voltavam para Kardec, ele compilou tudo e codificou, né, a doutrina espírita, juntou tudo Então não é assim como as pessoas pensam. O espírito não está vindo aqui pegando um lápis, escrevendo com o próprio punho ou uma caneta, algo 100% dele, a mensagem dele. Como que é uma comunicação espiritual através de uma psicografia? O espírito, ele se aproxima do médium, fica ali um meio metro do médium, ali uns 30 centímetros ali perto do médium, e o pensamento dele vai sendo transmitido pela mente do médium, ele vai captando aquilo vai ser filtrado no cérebro ali do médium físico ali, e vai ser passado para o papel. É um processo ali, mais ou menos, a grosso modo, assim. Então, óbvio que vai ter muita coisa do médium ali. O Sol central, de que acabamos de falar, também é um globo secundário relativamente ao outro. Ainda mais importante, ao redor daquele, ele perpetua a marcha lenta e compassa, na companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis, até que a nossa imaginação cansasse de subir a uma tal hierarquia, porquanto não o esqueçamos, em números redondos, uma trintena de milhões de sóis se pode contar na Via Láctea, subordinados uns aos outros como rodas gigantes de uma engrenagem imensa. Esses astros, em números incontáveis, vivem vidas solidárias. Assim como na economia do vosso mundinho terreno, nada se acha isolado, também nada o está no universo incomensurável. De longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abarcar o quadro que o espaço e o tempo desdobram, esses sistemas de sistemas pareceriam uma poeira de grãos de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino, que faz voem nos céus os mundos siderais, como voam os grãos de areia no dorso do deserto. Então, aí Galileu está falando bem antes, né, da relatividade de Einstein, né, da descoberta da lei da relatividade, etc. E tal. Ele está falando bem antes. Galileu já sabia disso? Por que ele não passou? Porque, como eu disse, tudo tem seu tempo. Ele não poderia fazer isso. Passar os conhecimentos que viriam depois. O espírito não pode fazer isso, porque tudo tem seu tempo. Nada vai chegar para nós se não formos merecedores ainda, e cada coisa seu tempo. Em parte nenhum há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que então se nos desdobraria ante os olhos seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea, que no seu imenso conjunto o olhar infinito do Criador abrange. Nota da editora. Atualmente a ciência atribui à Via Láctea uma assombrosa quantidade de estrelas que varia de 200 a 400 bilhões de sóis. Mas até aqui temos falado de uma única nebulosa que, com os milhões de sóis e os seus milhões de terras habitadas, forma apenas, como já o dissemos, uma ilha no arquipélago infinito. Os desertos do espaço. Inimaginável deserto sem limites se estende para lá da aglomeração de estrelas de que vimos de tratar e a envolve. As solidões sucedem solidões e incomensuráveis planícies do vácuo se distendem pela amplidão afora. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de enormíssimo arquipélago.
Se quisermos, de alguma forma, apreciar a distância enorme que separa o aglomerado de estrelas de que fazemos parte dos outros aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares se encontram disseminadas e raras no vastíssimo oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é incomparavelmente maior do que as que lhe medem as respectivas dimensões. Ora, a nebulosa estelar mede, como já vimos, em números redondos, 2.000 vezes a distância das estrelas mais próximas. Tomada por unidade, essa distância, isto é, alguns 100.000 milhões de léguas, a distância que existe entre elas, sendo muito mais vasta, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão do nosso espírito. Só a imaginação, em suas concepções mais altas, é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e baldas de toda a aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como os afastados confins do nosso mundo astral é abrangido pela visão e o poder infinito do Altíssimo que, além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Além de tão vastas solidões, com efeito, rebrilham mundos e sua magnificência, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas, para lá desses desertos vagam no éter límpidos, esplêndidos oásis que, sem cessar, os agregados longínquos, sem cessar, renovam as cenas admiráveis da existência e da vida. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substâncias cósmicas que o profundo olhar do telescópio percebe através das regiões transparentes do nosso céu e a que dais o nome de nebulosas irresolúveis, as quais vos parecem ligeiras nuvens de poeira branca, perdidas num ponto desconhecido do espaço etéreo. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. E lá que em toda a sua plenitude resplandece o poder criador. É lá que em toda a sua plenitude resplandece o poder criador. Aquele que vem das regiões que o vosso sistema ocupa, outras leis se deparam em ação e suas forças regem as manifestações da vida. E os nossos caminhos que se nos apresentam em tão singulares regiões abrem-nos surpreendentes perspectivas, novos caminhos. Nota de Allan Kardec. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis, aquelas nebulosas em que ainda se não puderam distinguir as estrelas que as compõem. Foram a princípio consideradas acervos de matéria cósmica em vias de condensação para formar mundos. Hoje, porém, geralmente se entende que essa aparência é devido ao afastamento e que, com instrumentos bastante poderosos, todas seriam resolúveis. Uma comparação familiar pode dar ideia muito imperfeita das nebulosas resolúveis. São os grupos de centelhas projetadas pelas bombas dos fogos de artifício no momento de explodirem. Cada uma dessas centelhas figurará uma estrela e o conjunto delas a nebulosa, ou grupo de estrelas reunidas num ponto do espaço e submetidas a uma lei comum de atração e de movimento. Vistas de certa distância, mal se distinguem essas centelhas, tendo o grupo por elas formado a aparência de uma nuvenzinha de fumaça.
Não seria exata esta comparação se se tratasse de massas de matéria cósmica condensada. A nossa Via Láctea, a nossa Via Láctea, a nossa Via Láctea é uma dessas nebulosas, conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis que ocupam nada menos de algumas centenas de trilhões de léguas de extensão e, entretanto, não é maior, suponhamos, apenas uma média de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol, teremos 600 milhões de mundos só para o nosso grupo. Repito, óbvio que ele está falando aí com conhecimento da época, né? E não poderia, assim, ir muito além disso, é que eu tô, como eu expliquei aí, porque cada época tem seu tempo de descobertas. E aí a ciência também vai mudando, ela afirma uma coisa hoje, amanhã ela vem, muda traz uma nova ideia, depois um novo ensino, daí por diante. A ciência está sem, é uma metamorfose ambulante, está sempre mudando. Eles vêm, dizem, depois voltam, desdizem, depois desdizem o que já havia desdito, e desdizem de novo, desdizendo o que já havia desdito, e assim por diante. Como sobre a idade da Terra, sobre do universo, tantas vezes a ciência mudou de opinião.